Eu vou tentar ser o mais claro e simples possível para explicar os três tipos de técnica para tratamento ortodôntico. Meu nome é Marcelo Bicudo, sou da cidade de Pedreira, eu tenho consultório aqui há mais de 20 anos, venho de uma família de dentistas, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre técnicas de tratamento ortodôntico e também vou deixar aqui minha opinião sobre a técnica que eu acho mais interessante, mais moderna, que tem os melhores resultados. Bom, para começo de conversa, é importante dizer que a ortodontia convencional, a ortodontia clássica, ela vem a partir do estudo do nosso sistema esquelético, né? Então, os primeiros pesquisadores, eles pegavam os crânios e iam estudando os ângulos, as posições dos dentes e foram descobrindo pontos cefalométricos. Esses planos cefalométricos, esses pontos cefalométricos, eles criam padrões para que a gente possa entender o crescimento da face, posicionamento da arcada dental. Então, a ortodontia clássica ela vem disso. E aí o aparelho ele foi desenvolvido a partir desse conhecimento. Foi assim que surgiu essa ortodontia clássica, estudando a natureza da face, né, e da mastigação. O aparelho ortodôntico, então, ele foi desenvolvido vendo a média da posição de todos os dentes, né, nos vários povos, e aí foram criados esses bracts que vocês já têm, né, na mente, né, que fica a borrachinha. Eles têm uma informação dentro do bract, né, um ângulo, né, dentro da pecinha, que quando a gente coloca o fio, esse ângulo ele é estimulado através do fio. Na ortodontia clássica, esse fio ele é manipulado pelo dentista, né? E o dentista ele vai fazendo as compensações nesse fio para levar para a posição que ele quer. Então, tenta fazer um gesto com a mão aqui muito simples, né? Então, você quer que um dente ele se mova para a direita, né? Então, ele pega um fio, ele faz um movimento no fio para a direita e ele força dentro do bracket. Então, o fio fica o tempo inteiro puxando para que esse dente, né, que está o bracket colado, que ele se movimente. Bom, essa força que é feita sobre o dente, né, através desse fio e desse bracket, com um ângulo determinado, ele vai fazer uma pressão no osso, né, a raiz do dente vai fazer uma pressão no osso, e o dente vai fazendo um processo de reabsorção nesse osso, e o dente vai, aos poucos, se movimentando. Essa é a ortodontia clássica de um jeito muito rudimentar, né, para vocês entenderem. Com a tecnologia, a gente começou a escanear, né, os dentes, fazer o escaneamento. Então conseguiu, através de softwares, reproduzir isso tudo em 3D. E aí os aparelhos autoligados, eles também ganharam detalhes, né? Então, esses brackets, eles passaram a não usar mais a borrachinha, ter um slot que fecha o aparelho, e o fio dentro do aparelho passou a correr. Então, dentro do slot, o fio ele se movimenta também em lateralidade. E um fio termoativado, ele reage aos estímulos de frio e de calor. Então ele tem uma memória que mantém o dente sempre arcado numa posição e aí o calor e o frio faz com que ganhe um novo estímulo. Com isso, o que acontece? A gente também, além de movimentar o dente na arcada, a gente consegue ter uma pequena plástica do osso que segura o dente. Então, a gente não movimenta mais só o dente, a gente também consegue ter uma plástica no osso que envolve. Então, o ganho de estética e de função aumentou bastante nisso. E aí vem os alinhadores. Os alinhadores, eles, a princípio, eles são aparelhos que são utilizados para um retratamento ortodôntico. Quando o paciente já tratou o dente e aí teve algum efeito colateral, teve uma pequena movimentação, essas placas de mordida, elas
elas, elas fazem forças em determinadas áreas, né, do dente para tentar trazer. Então você coloca a plaquinha, ela fica num dente meio apertadinho e aí ela vai movimentando o dente. E em alguns casos essas placas, né, transparentes, elas também fazem esse estímulo para que os dentes façam o efeito dos braques ortodônticos. Existem outras questões que são ligadas à estética, né? Os aparelhos ortodônticos convencionalmente eles são metálicos, né? Então, quando a pessoa quer fugir dessa estética, né, com o aparelho metálico, no primeiro momento a gente tem os brackets de cerâmica, né, os brackets estéticos, e alguns aparelhos também foram desenvolvidos para estar na parte interna da boca, para ele ficar pelo lado de dentro. E esses alinhadores, que são placas transparentes de acetatos, normalmente, né, de resina. Bom, e aí se me perguntar qual técnica você prefere? Sem dúvida, os aparelhos ortodônticos autoligados, eles têm uma vantagem gigantesca em relação às outras técnicas. Cada bracket que está colado no dente, ele tem uma informação tridimensional nos três eixos, né? Para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então ele consegue trazer uma informação para onde você quer levar o dente. E por ter um bracket colado e ter um fio, você consegue personalizar a força e fazer uma força fraca sem interrupções. O dente ele se movimenta mais rápido que os outros. Ele ganha uma plástica óssea, diferente do que algumas pessoas pensam, ele não é tão desconfortável, porque as peças são menores, elas incomodam menos o lábio e para higienizar ela também é bem mais fácil, porque ele não tem tantos acessórios e com isso a gente consegue desenhar melhor a linha de sorriso. Além de trazer a função, a gente consegue também trazer detalhes muito específicos no movimento ortodôntico. E no final do tratamento a gente também ainda tem mais estabilidade que os outros casos. Em relação à parte estética, a gente tem os aparelhos cerâmicos, que eles têm uma estética bem interessante também, sem contar que é um tratamento mais rápido que os outros tratamentos. Então, hoje em dia, o que a gente tem de mais moderno realmente em termos de resultado é, sem dúvida, esses aparelhos autoligados.